Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa primeira aula da disciplina de Matemática Financeira. E hoje o assunto dessa primeira teleaula é juros e parcelamentos, conceitos básicos. Nós temos então a tutora Vanessa, que ela está no Skype. Então, você pode acessar o Skype e mandar a sua dúvida e o seu questionamento, que ela estará repassando para que eu possa responder caso você tenha alguma dúvida. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Como eu disse, hoje é a nossa primeira teleaula de Matemática Financeira. Nós teremos, no decorrer aí dessa disciplina, 4 teleaulas. Então, nós temos o livro da disciplina e, de acordo com o livro, com as suas unidades, nós teremos essas 4 teleaulas. Vamos falar de juros, juro simples, juro composto, desconto, parcelamento, investimento, valor futuro, sistema de amortização, entre outros assuntos que são importantes para a matemática financeira, e também para a sua formação e para a sua profissão. Eu inicio a aula te fazendo um questionamento. Veja no quadro. Por que estudamos matemática financeira? Você sabe por que a gente estuda matemática financeira? Esse é um questionamento para começarmos as nossas discussões. Bom, quando eu falo da matemática financeira, a matemática financeira é um ramo da matemática que vai tratar de termos financeiros. Então, quando a gente fala de dinheiro, de taxa, de juros, são desses assuntos que a matemática financeira vai tratar. E nada mais importante do que isso nós vivenciamos no nosso dia a dia, então é importante que nós conheçamos aí quais são as taxas de juros cobradas por uma instituição financeira. Será que aquela compra que eu vou fazer é mais vantajoso eu comprar à vista ou eu comprar a prazo? Então, são muitas situações que nós vivenciamos que nós precisamos tomar decisões, fazer uma análise da situação e fazer a melhor escolha. Então, nós precisamos da matemática financeira para isso. Pelo menos saber aqueles conceitos básicos. Qual que é mais vantajoso? Juro simples ou juro composto? Em qual situação? Em qual contexto que a gente está falando? Então, são essas situações que nós analisamos com a matemática financeira. No quadro, eu tenho outros pontos importantes. Então, a matemática financeira ela possui diversas aplicações no nosso sistema econômico e também em situações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, se você quer financiar um carro, é importante que você saiba de alguns conceitos, de alguns assuntos da matemática financeira. Qual que é o juro que está sendo cobrado? Qual é a quantidade de parcelas que você vai poder pagar? Qual que é o período desse financiamento? É importante que você saiba disso. Se você precisa realizar um empréstimo, então você está precisando de um dinheiro e você precisa desse empréstimo. Será que não estão te passando para trás? Será que aquela taxa, aquele período, aquele valor que você está pagando não é exorbitante? É importante você saber disso. Compra no crediário ou no cartão de crédito. Será que é mais vantajoso comprar à vista ou comprar a prazo? Cartão de crédito. Esse aqui é um termo bem importante. Por quê? Imagina o juro do cartão de crédito. Quando a gente fala ali no cartão de crédito, você fez a compra, você pagou no cartão de crédito, só que quando chegou a fatura, você não conseguiu pagar toda aquela fatura, você parcelou. É muito alto o juro desse cartão de crédito. Então, é importante fazer uma análise dessa situação. Realizar aplicações financeiras, investir na bolsa de valores, entre outras situações que nós temos a matemática financeira presente. Então, é importante fazer essa discussão. Quando nós analisamos aí essas situações, essas vivências da matemática financeira, eu tenho aqui um diálogo. Você sabia que as movimentações financeiras se baseiam nas taxas de juros? Sim, por exemplo, ao realizar um empréstimo. Olha só, quando a gente fala então da matemática financeira, termos importantes são taxa de juros.
além da taxa de juros, nós temos capital, montante, período, capitalização, entre outros termos. Mas a taxa de juros é um conceito que ela vai perpassar vários conceitos da matemática financeira, como por exemplo, quando eu falo do juro simples, eu tenho a taxa de juros. Quando eu falo do juro composto, eu tenho a taxa de juros. Quando eu falo de montante, juro, eu vou ter a taxa de juro. Quando eu falo em desconto, esse é um termo que eu acredito que muitas pessoas gostem. Eu tenho a taxa de juro. Quando eu falo de amortização, eu tenho a taxa de juro. Quando eu falo em financiamento, tenho a taxa de juro. Quando eu falo em empréstimo, eu tenho a taxa de juro. Então, nós precisamos saber o que esse termo ele vai fazer, qual que é a diferença que ele vai fazer aí nos nossos estudos. Por que esse termo é tão importante? Então, ele vai perpassar todos os conceitos que nós veremos nas nossas 4 teleaulas de matemática financeira. Para nós começarmos a ver aí o que é essa taxa de juro, esses sistemas de capitalização, alguns conhecimentos prévios são importantes. Então, por exemplo, taxa de juro, período, podem ser termos que você não é frequente você ouvir esses termos. Mas, quando eu falo ali de algumas operações matemáticas, porcentagem, a taxa de juros ela é dada em porcentagem. São conceitos que você viu na educação básica. Então, são conceitos importantes que você precisa relembrar. E aí, quando a gente fala dessa disciplina, é importante que você faça um estudo prévio. Por quê? Porque aí você já chega na aula sabendo o que será tratado. Caso surja algum questionamento, você já aproveita que o professor está ali, está dando a aula e você pode fazer esse questionamento, não deixar para a última hora. Então, faça um estudo prévio desse material e aí nós vamos precisar de alguns conceitos prévios para isso. Veja quais são. Eu falo aqui de 2, operações matemáticas fundamentais. Quando eu falo dessas operações, eu tenho soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, entre outras operações da matemática que serão importantes para as nossas aulas. E a porcentagem. Por que porcentagem? A taxa de juro, ela é representada por I. Ela é dada em porcentagem. Por exemplo, aqui, 2% ao mês. Quando eu falo 2%, esse porcento, ele corresponde a 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Então, aqui nós temos a taxa em forma percentual, por isso 2%, e aqui nós temos a taxa na sua forma decimal. Então, são situações, são conhecimentos que nós precisamos ao longo dessa disciplina de matemática financeira. E para começarmos a ver quais são os conceitos importantes, eu tenho para você agora qual vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem, que é a situação que estará com a gente durante toda essa primeira aula que nós vamos falar do juro simples, juro composto, que são alguns conceitos básicos da matemática financeira. Vamos ver qual que é essa situação geradora de aprendizagem. Um centro comercial resolveu ampliar suas formas de pagamento e o senhor Alberto, então esse centro resolveu ampliar as suas formas de pagamento. O senhor Alberto, ele realizou uma compra de R$900 e ao chegar ao caixa, ele solicita à atendente que apresente quanto irá pagar no final do período. Então, ele fez essa compra de R$900 e ele quer saber quais opções que ele vai ter para pagar. Será que ele vai ter opções em juro simples, juro composto, um valor total ao final de um período, vai ser parcelado? Como será que ele vai pagar? E é isso que nós vamos ver agora na primeira situação problema, que vai tratar aí de opções para o senhor Alberto. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá?
As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Agora nós vamos ver quais são as duas primeiras opções que a atendente apresentou para o senhor Alberto. Veja, um centro comercial, então ele quer ampliar as suas formas de pagamento. A primeira condição que ela apresentou foi compras com pagamento até 10 dias, não vai ter uma entrada, sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Essa é a primeira opção. A segunda opção são compras com uma entrada de 25% do valor e pagamento também até 10 dias, só que uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Lembrando que o senhor Alberto realizou a compra de R$ 900. Quanto o senhor Alberto pagará no prazo de 10 dias em cada uma das situações? Então, ele tem ali duas opções para pagar aquela compra que ele fez de R$ 900, com entrada ou sem entrada. Observe que foi dado um período para ele realizar o pagamento e foi dado também o quê? Uma taxa. A primeira opção não tem entrada e a segunda opção tem uma entrada. Ambas no período de 10 dias. Mas o que acontece? Eu tenho uma taxa diferente. Para nós sabermos qual vai ser o valor que ele vai pagar, alguns conceitos da matemática financeira é importante a gente conhecer, como capital, montante, taxa de juros, período. E é isso que nós vamos fazer, conhecer esses conceitos. Veja, o primeiro deles é o que é um capital. O capital, a gente vai encontrar ele representado pela letra C. Alguns autores de livros representam o capital com outros termos, com outras letras, como, por exemplo, você pode encontrar como valor presente ou um valor atual. O que é esse capital? É a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, uma compra ou uma aplicação. E aqui ele também pode ser denominado valor presente ou valor atual. Esse é um primeiro termo. Temos o montante, que é representado pela letra M, que é aquele resultado futuro de operações financeiras realizadas com o capital. Então, também pode ser denominado como valor futuro, representado por VF, e aí o termo em inglês é o Future Value, então é o FV. Você também pode encontrar dessa maneira. Quando a gente fala em montante, o montante ele é igual o valor do capital mais o valor do juro. Por quê? Se você aplicou um valor e esse valor rendeu juro, ao final você consegue um montante, um valor futuro. Outro conceito importante é o conceito do juro, que é representado pela letra J. São as compensações financeiras nas operações realizadas, apresentando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, é aquele acréscimo, aquele valor que você recebeu ao final, seja de um investimento, seja de um empréstimo, né? Então, se você fez o empréstimo, por exemplo, de R$150 mil para comprar um apartamento, ao final você pagou lá R$190 mil. Esses R$40 mil a mais foi o juro,
foram as taxas, foi o período que você demorou para devolver, para pagar, né? Esses 150 mil reais. Então, são essas compensações, são esses acréscimos que acontecem ao final de uma atividade financeira que você realiza. Um outro termo é o I, que a gente vai ver que é uma taxa. E aí, essa taxa, ela pode ser uma taxa de juro simples, uma taxa de juro composto, e também o N, que ele é o período. A taxa, ela pode ser dada em dias, em meses, em anos, bimestre, semestre, trimestre. A mesma coisa do período. O período pode estar em dias, pode estar ao mês e pode estar ao ano. Quando nós formos trabalhar com algumas expressões ou com algumas fórmulas, sempre que formos trabalhar, é importante olhar para o período e para a taxa. Por quê? Porque eu preciso ter período e taxa na mesma unidade de medida. E isso nós vamos ver mais adiante no decorrer da nossa aula. Então, o que nós acabamos de ver? Conceitos da matemática financeira. Montante, capital, juro, taxa, período, que são conceitos que nós precisamos entender o que é, para no momento que for apresentado uma situação, uma atividade, que a gente consiga interpretar o ver o que é um capital, o que é um juro, o que é um montante, o que é uma taxa e resolver o que foi proposto. Um tipo de capital, quando a gente tem um capital, ele pode ser aplicado. Dependendo do tipo de capitalização que a gente tem, ele vai render um juro. E o que nós vamos falar agora é desse tipo de capitalização, ou também conhecido como tipo de juro. E o primeiro juro que nós vamos conhecer é o juro simples. Veja, o juro simples é aquele juro que ele é calculado sempre sobre o valor do capital inicial. Então, aqui nós temos um juro que ele é sempre sobre o capital inicial. Ele não é calculado sobre o montante anterior, como acontece no juro composto. Então, ele vai ser sempre sobre o capital inicial. E por ser sobre o capital inicial, nós falamos que o juro simples ele tem um comportamento linear. Ele se comporta como uma função linear. O juro de cada período, eles são obtidos como? Você vai multiplicar a taxa de juros, o valor do capital e o valor do período, como é apresentado nessa fórmula, nessa expressão matemática. Então, para você determinar o valor do juro simples, como que você faz? O valor do capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma observação importante. A taxa, ela precisa estar na sua forma decimal. Professora, o que é isso? Se eu tenho uma taxa de 1% ao mês, eu preciso usar a taxa na forma decimal. 1% é o quê? 1 dividido por 100, que corresponde a 0,01. Então, eu vou colocar na fórmula qual o valor? Esse daqui, e não esse, ok? Outra coisa, olhar para o período. Eu só posso fazer a substituição, por exemplo, se eu tivesse um período mensal. Se eu tivesse um período diário, eu preciso fazer uma conversão. Então, o I e o N no mesmo período. Nós vamos ver no decorrer da aula mais pontos sobre isso para ficar mais claro para você. Além do juro, nós conseguimos também determinar o valor do montante. Nós já vimos o que é o montante. Montante também pode ser conhecido como aquele valor futuro, que é o valor do capital mais o valor do juro. Nós vimos que o juro é o quê? O valor do capital vezes a taxa vezes o tempo. Como eu tenho capital nos dois termos, eu posso colocá-lo em evidência. E aí eu reescrevo a minha expressão. Logo, eu tenho que o montante é igual o capital que multiplica 1 mais I vezes N. Essa é uma fórmula que nós utilizaremos com bastante frequência no decorrer das nossas aulas. Um outro ponto importante. Quando a gente fala
de taxa de juros, o que que nós temos? Quando eu estou falando da taxa de juros, eu preciso me atentar a uma coisa. Estou falando de juros simples. Eu falo do juros simples e eu tenho uma taxa de juro. O tipo de taxa de juros no juros simples são taxas equivalentes. O que que é isso? Quando eu tenho uma taxa que ela vai produzir o mesmo montante ao final de um determinado período. Então, se eu tenho aí duas taxas aplicado no mesmo período, elas precisam render o mesmo valor do juro. No juros simples, as taxas equivalentes elas estão proporcionais. O que que isso significa? Por exemplo, a taxa de 1% ao mês no juros simples, ela é proporcional à taxa de 12% ao ano. Como assim, professora? Por quê? Porque um ano corresponde a 12 meses. Então, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês, ao ano ela vai corresponder a 12% ao ano. E se fosse uma taxa, por exemplo, de 24% ao ano e eu quero a taxa mensal? 24% ao ano, eu vou ter uma taxa equivalente mensal de quanto? 2%. Por quê? Porque eu sei que um ano tem 12 meses. Eu peguei o 24 e dividi por 12. Isso é taxa equivalente em juros simples, porque são taxas proporcionais. Em juro composto vai ser diferente. Eu preciso determinar a equivalência entre essas taxas. Sabe por quê? Porque eu tenho um comportamento diferente no juro composto. No juro simples, enquanto eu tenho uma função que é linear, que eu tenho um comportamento de uma reta, eu tenho um comportamento linear, no juro composto eu tenho um comportamento exponencial. Eu não posso fazer essa proporcionalidade. E isso nós vamos ver lá em juro composto, ok? Por que que eu falo disso? Porque nós vamos precisar fazer relações entre taxas, relações entre períodos, porque para eu utilizar uma fórmula, tanto no juro simples quanto no juro composto, eu preciso ter período e taxa na mesma unidade de medida. E eu vou precisar fazer essas conversões. Por isso que eu saliento bem isso. Então, é bem importante você prestar atenção. Na taxa equivalente, nós vamos fazer alguns, são acordos, mas que são acontecimentos que ocorrem. Por exemplo, quando eu estou falando de período comercial, o período comercial é de quanto? Um mês tem 30 dias e um ano 360 dias. Mas, professora, não é isso que acontece. Tem meses com 31 dias e não tem só 360 dias o ano. Quando a gente falar de período comercial, e aí na matemática financeira nós sempre vamos nos referir a período comercial, eu estou tratando um mês com 30 dias e um ano com 360 dias. Veja ali no quadro. Então, eu tenho aqui um mês, que vai corresponder a 30 dias, e um ano a 360 dias. Aqui é uma observação para você utilizar quando for trabalhar com a taxa. Então, se você tem uma taxa apresentada numa referência maior que a solicitada, você vai dividir pela proporção. Por exemplo, você tem uma taxa anual e você quer uma taxa o quê? Mensal. Você vai dividir por 12. Mas, se você tivesse uma taxa mensal e quisesse uma taxa anual, você ia multiplicar por 12. São relações matemáticas que a gente faz como se fossem macetes para você lembrar de como fazer aí essa transformação. Mas o mais importante é você interpretar a situação e ver. Se um ano tem 12 meses e eu quero uma taxa mensal, então eu vou dividir por 12. Se eu tenho uma taxa anual e quero uma taxa mensal, eu vou dividir. Se eu tenho ao contrário, ao inverso, eu vou fazer uma multiplicação. Sabendo desses conceitos, nós vamos resolver a nossa situação problema. Veja lá no quadro. A primeira opção que a atendente deu para o senhor Alberto foram compras, então com pagamento até 10 dias, sem entrada, sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, aqui no período 0, ele realizou essa compra, nós temos uma taxa, e ele quer saber, depois de 10 dias,
quanto que ele vai pagar. Ele quer saber o montante passado esses 10 dias. Primeiro, a gente precisa analisar o seguinte: a taxa foi dada ao mês e o período é diário. Nós não podemos utilizar aí a taxa e o período. Eu vou ter que fazer uma transformação dessa taxa. Como? 3% é 0,03. Só que isso é de um mês e eu quero a taxa de um dia. Eu já comentei com vocês que um mês tem 30 dias. Então, eu vou pegar a taxa mensal e dividir por 30 para eu ter a taxa diária, 0,001 ou 0,1%. Eu multipliquei essa taxa por 100 para ter a taxa em porcentagem. Tendo a taxa, nós vamos conseguir determinar qual é o valor do montante simples. Qual vai ser o valor que o senhor Alberto vai pagar após 10 dias? Então, vamos lá. Montante é igual o capital que multiplica 1 mais I vezes N. O capital é de quanto? O valor da compra que ele realizou, R$ 900, que multiplica 1 mais a taxa, lembrando que é a taxa diária, 0,001 vezes quanto? Vezes 10. Observem com atenção, porque aqui nós vamos resolver, aqui é matemática básica. Vamos resolver alguns passos, porque se você mudar esses passos, acaba errando. O primeiro, o que que a gente faz? Primeiro, multiplica 10 vezes 0,001. Anotei o resultado. Depois que eu multipliquei, eu vou somar. É o segundo passo. A soma, 1,01. E aqui nós vamos multiplicar por 900. O valor que o senhor Alberto vai pagar após 10 dias é de quanto? R$ 909, em regime de juros simples. A outra opção que ele tinha, pagar uma entrada, 25% do valor à vista, pagamento depois de 10 dias, com uma taxa de 2,7% ao mês. Vamos determinar qual é a entrada e também qual é a taxa diária, porque aqui nós temos uma taxa mensal. Então, 2,7% corresponde a 0,027. Dividido por 30, por quê? Porque eu quero a taxa ao dia, 0,0009. Se você multiplicar por 100, vai ter a taxa percentual. Então, a taxa que nós vamos utilizar nessa situação é 0,0009. Qual que é o valor da entrada? 25% do valor à vista. O que que é 25%? 25% é 25 sobre 100, que é igual a 0,25. Então, eu tenho que calcular 25% de quanto? De R$ 900. Então, quando ele fez a compra, ele já pode dar uma entrada de R$ 225. Se ele deu uma entrada, ele não vai pagar mais os 900, porque ele já pagou uma parte. Então, o valor do juros só pode ser calculado em cima do que ainda falta para o senhor Alberto pagar. Quanto que falta? R$ 675. Então, é sobre esse capital que nós vamos calcular o valor que o senhor Alberto vai pagar. Então, vamos lá. O capital, que é o valor que falta para ele pagar, 675, que multiplica 1 mais I, que é o valor da taxa, 0,0009, vezes N, que é quanto? 10. São 10 dias. Primeiro, resolva o que está dentro do parênteses e primeiro faça a multiplicação. 10 vezes 0,0009. Professora, posso fazer 0,009 vezes 10? Posso. A multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Multiplico 0,009. Somo com 1,0009 vezes 675. Qual que é o montante?
681,08. Só que lembre-se que ainda tem o valor da entrada. Então, ao final dessa opção, o senhor Alberto vai pagar R$ 906,08. E assim a gente conseguiu resolver essa primeira situação, apresentando o valor que ele vai pagar ao final dos 10 dias. Vamos ver quais são as próximas opções que ele tem? Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, resolvemos então a primeira situação problema. Vamos ver quais são as duas opções que o senhor Alberto teve? Então, agora a atendente mostrou compras sem entrada, então ele não vai dar uma entrada. Duas parcelas quinzenais e iguais, então aqui ele vai parcelar a sua compra. E juros simples de 4,2% ao mês. A outra opção, ele vai dar uma entrada também de 25%, parcelar em 2 vezes, sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. E aí nós precisamos responder quanto o senhor Alberto pagará nos prazos extremos de cada situação. Bom, qual é a diferença da primeira situação para essa situação que nós temos agora? Na anterior não tinha um parcelamento. Ele ia pagar após 10 dias aqueles 900, só que sob o regime de juros simples há uma taxa de juros, tanto na primeira quanto na segunda. A diferença era que na segunda tinha entrada. Agora entrou parcela. Ele vai poder parcelar aquela sua compra de R$ 900. Mas a gente sabe que quando nós parcelamos alguma coisa, eu vou ter uma taxa de juro. E esse juro vai estar embutido sobre o valor e eu vou pagar um pouco a mais ao final. Aqui nós vamos falar de parcelamento em juros simples, que também é conhecido como série de juros simples. O que acontece? Eu tenho um valor a pagar e esse valor ele vai ser dividido em pequenos montantes. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Depende da condição e depende de qual foi o combinado que você fez com a empresa ou com a loja que você fez essa compra. Então, na matemática financeira, nós podemos ter essa opção de parcelamento. E aqui esse parcelamento é em juros simples. E são as chamadas série de juros simples. Vamos ver como fazer essa interpretação. Série de juros simples. Nós vimos essa fórmula anteriormente. Montante é igual o capital que multiplica 1 mais I vezes N. Se eu reescrever essa fórmula isolando o capital, eu vou ter de uma outra forma, que o capital, né, ele é igual ao montante dividido por 1 mais I vezes N. O que vai ser esse montante dividido por 1 mais I vezes N? São o quê? Pequenos montantes. É cada parcela ou prestação. E aqui, então, nós temos, continuando essa interpretação. Por exemplo, eu tenho aqui um valor à vista e eu vou ter a primeira parcela depois de um período, a segunda parcela depois de um período e eu posso ter aí N parcelas depois de N períodos. Cada parcela, ela vai corresponder a um capital. Então, aqui eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela e observe que cada parcela são pequenos montantes. Só que nesse montante, ó, está embutido o juro. Eu preciso desse juro, por quê? Porque ele não foi pago à vista, então vai ser um acréscimo que eu tenho
nessa situação. Como nós tínhamos ali pequenos montantes ou pequenos capitais, então eu vou ter, para eu ter um capital que eu vou pagar ao final, eu preciso do primeiro capital junto com o segundo, até um capital terceiro ou um capital N. E o que nós vamos ter? São esses pequenos montantes. Esse primeiro vai corresponder à primeira parcela, esse segundo, a segunda parcela, e esse J, ou esse N, a parcela enésima, dependendo da quantidade de parcelas que a gente tem. Quando nós trabalhamos com séries, tanto de juro simples e juro composto, como são cálculos um pouco mais detalhados, é mais comum utilizarmos aí até 5 parcelas. A partir de 5 parcelas, nós vamos trabalhar com financiamentos e isso nós veremos na terceira teleaula. E assim, nós temos então essa expressão ou essa fórmula que é o capital que é igual. Esse símbolo é um símbolo do somatório na matemática. Então, é o somatório desses pequenos montantes. Então, por exemplo, se vai ser em 2 parcelas, eu vou fazer a soma da primeira parcela com a segunda parcela. Se fosse 3, nós teríamos que somar 3 vezes esse valor. E assim sucessivamente. Então, isso que nós acabamos de ver são as séries de juros simples. São pequenos parcelamentos, são pequenas parcelas ou montantes que quando nós somamos, quando nós juntamos, nós vamos ter um valor do capital. Para entender melhor como isso funciona, vamos resolver a nossa situação problema. A primeira opção são compras, não tem entrada, 2 parcelas quinzenais iguais sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Bom, eu tenho parcelas quinzenais, então a cada 15 dias vai ser paga uma parcela e a taxa de juros está ao mês. Na situação problema anterior, nós trabalhamos com a taxa de juros. Nós tínhamos 10 dias e achamos e encontramos a taxa diária. Agora, eu tenho aqui parcelas quinzenais e nós vimos que no período comercial, um mês, ele vai ter quanto? 30 dias. Então, se eu tenho parcelas a cada 15 dias, eu tenho meio mês para pagar a primeira parcela. Então, 15 dias, eu tenho 0,5, que é meio mês. Aí, eu consigo ter taxa ao mês e período ao mês. E depois de 30 dias, que vai ser pago a segunda parcela, quanto que corresponde a um mês. Então, é esse período que a gente vai utilizar, 0,5 e um mês. Vamos calcular o valor da parcela. Nessa opção, ele tem um capital que ele precisa pagar, que é de quanto? R$ 900. Quantas parcelas são? 2 parcelas. Por isso, eu coloquei 2 expressões daquela, ó. A primeira parcela e a segunda parcela. E substituir os outros valores. 1 mais I vezes N. 1 mais o I, que é a taxa, 0,042, vezes N. N vai ser a primeira parcela, que ele vai pagar 15 dias. Mas a gente viu que 15 dias é um meio mês, por isso 0,5. Mais o M, que é o valor da parcela, que é isso que a gente precisa determinar, dividido por 1 mais a taxa, vezes 1, que vai ser a segunda parcela, que foi os outros 15 dias. Prestando bastante atenção aqui para nós vermos quais são os passos que nós precisamos. Agora é matemática básica. Observe. Primeiro eu vou multiplicar 0,5 vezes 0,042. Feita essa multiplicação, eu somo com 1. Por isso, eu tenho 1,021 mais 1 vezes 0,042 mais 1.
Por isso, no denominador, eu tenho 1,042. A nossa intenção aqui é determinar o valor do M, que é o valor da parcela que o senhor Alberto vai pagar. Como eu tenho M nos dois membros, nos dois termos da minha soma, da minha adição, eu vou colocar o M em evidência. Isso é matemática básica, pessoal. É importante, caso você não compreenda, que você retome alguns assuntos relacionados à matemática básica, ok? Coloquei o M em evidência e aí eu divido M dividido por 1,021, que vai corresponder a 1 dividido por 1,021, mais M dividido por 1,042 dividido por M, corresponde a 1 dividido por 1,042. Ok? Tenho que fazer aquela divisão. Então, primeiro eu divido 1 por 1,021, que o resultado dessa divisão é igual a 0,9794, mais 1 dividido por 1,042, 0,9597. Observe aqui que eu estou usando 4 casas decimais, tanto em uma situação como na outra. Vamos fazer então um combinado, sempre utilizar 4 casas depois da vírgula, ok? Tem situações que você utiliza 3, mas vamos deixar 4 casas para os valores ficarem sempre bem próximos. Quando você soma esses dois valores, nós vamos ter 1,9391. Eu tenho uma multiplicação, passo 1,9391 dividindo 900 e assim nós teremos o valor da parcela R$ 464,13, mais o valor da entrada. Lembrando que são 2 parcelas nesse valor. Resolver a outra opção, só que agora tem uma entrada. E a entrada também de 25% do valor, R$ 225. Aqui nós temos, então, de forma análoga à situação anterior. Só que nós não vamos calcular o valor da parcela sobre os 900. Nós vamos calcular o valor da parcela sobre quem? Sobre 675. Porque como o senhor Alberto deu uma entrada, ele já pagou uma parte. E os 675 é o que ainda falta ele pagar. Vamos fazer então as substituições. Ó, M, esse é o valor que nós queremos determinar, dividido por 1 mais a taxa, 0,036, vezes 0,5. Essa é a primeira parcela, com 15 dias. E 15 dias é meio mês, por isso 0,5. Mais a segunda parcela, M, que é o valor que nós queremos determinar, dividido por 1 mais a taxa, vezes 1. Segunda parcela, depois de os outros 15 dias, que corresponde a um mês. Como que nós resolvemos? Primeiro multiplica 0,5 por 0,036 e soma com 1,018. Mais M dividido por, multiplica 1 vezes 0,036 mais 1,036. Da mesma maneira, colocamos o M em evidência e vai ficar 1 dividido por 1,018 e 1 dividido por 1,036. Quando a gente faz a divisão de 1 por 1,018, eu vou ter 0,9823, mais essa divisão de 1 por 1,036, 0,9653. Quando você soma esses valores, nós temos 1,9476. Como esse valor está multiplicando o M, ele passou dividindo. E assim nós temos o valor da parcela. Lembrando que
Aqui que eu vou ter duas parcelas mais a entrada. Na situação anterior, nós não tínhamos a entrada. A entrada foi apenas nessa compra, nessa opção que a atendente deu para o senhor Alberto, caso ele escolha essa situação. Assim, nós realizamos essa situação problema, apresentando aí qual é o valor das parcelas, tanto na primeira quanto na segunda opção. Vamos ver a próxima situação problema? Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, vamos lá. Nessa segunda situação problema, é isso mesmo. Na primeira compra, na primeira opção que o senhor Alberto tinha, era só duas entradas de duas parcelas de 400 e pouco. A outra opção que ele tinha uma entrada, eram duas parcelas de 300 e pouquinho mais a entrada. É isso mesmo, tá? Agora nós temos a nossa terceira situação problema. Vamos ver quais são as opções que o senhor Alberto tem para pagar? A primeira opção, ele vai pagar entre 30 e 60 dias, não vai ter entrada, sob taxa de juro composto de 42,58% ao ano. A segunda tem uma entrada no valor à vista, do valor à vista, né, uma entrada de 25%, e são pagamentos entre 30 e 60 dias, sob taxa de juro composto de 36,67% ao ano. Quanto o senhor Alberto vai pagar no final desses 60 dias, ou seja, em 2 meses em cada situação? Bom, nessa situação, o que nós temos? Nós não temos mais juro simples, nós estamos falando do juro composto. Observe que deu aí um período de 60 dias, ou 2 meses. Será que passado 2 meses, quanto que o senhor Alberto vai pagar? Ele não vai pagar mais os R$900, sabe por quê? Vai ter uma taxa de juros, passou aí 60 dias da compra que ele realizou. Vai ter aí um valor embutido sobre a sua compra. E outra coisa, ele tem 2 meses para pagar, mas a taxa, ela foi dada ao ano. A gente vai precisar trabalhar com isso. Por quê? Porque eu tenho taxas equivalentes. Eu preciso encontrar, se eu tenho uma taxa anual, eu preciso da taxa equivalente mensal. E é isso que nós vamos começar a ver. Vamos ver agora o que é um juro composto e como determinar essa taxa. Veja. Juro composto é aquele juro calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Então, ele é diferente do juro simples. Por quê? O juro simples, ele é calculado sempre sobre o capital inicial. O juro composto, não. O juro é calculado sobre o período anterior. Então, se eu quero o juro do segundo mês, eu vou calcular sobre o montante do primeiro mês. E lembre-se que o montante do primeiro mês teve um juro. Se eu quero o juro do terceiro mês, qual que é o montante que eu vou pagar no terceiro mês? No terceiro, eu vou ter o montante do primeiro, que já foi calculado para o montante do segundo e vai ser calculado no montante do terceiro. Por isso que o juro composto, ele é também conhecido como juro sobre juro. Porque eu sempre trago o juro do período anterior. Então, eu venho carregando esse juro todo mês. Diferente do juro simples, que ele é um juro linear. Por isso que o juro composto é chamado o comportamento desse tipo de juro é chamado de função exponencial, porque ele tem um comportamento exponencial. E aí eu vou trazendo todo mês o juro do período anterior. Vamos ver mais explicações no quadro.
Assim, então, os juros são incorporados a cada período de capitalização. Para determinarmos o montante composto, ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. No juros simples, nós tínhamos o capital, que multiplica 1 mais I vezes N. É diferente, ó. Esse é um comportamento linear. Esse já é um comportamento exponencial. Aqui o N, ele está elevado. Aqui o N, ele está multiplicando. Outra expressão que a gente tem é a da taxa equivalente, que vai ser igual 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. O que é o P e o que é o A? O A vai ser o período que foi apresentado e o P é o período que foi pedido ou desejado. E nós vamos ver mais explicações sobre isso. Então, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Nós temos aí dois tipos de juros ou dois tipos de capitalização. Quando eu tenho juros simples, eu tenho taxa equivalente e essas taxas equivalentes, elas são proporcionais. O que isso significa? Que eu vou ter uma proporcionalidade. Uma taxa de 1% ao mês, ela é proporcional ou ela é equivalente a 12% ao ano. Isso quando eu tenho juro simples. E no juro composto? No juro composto é diferente. Eu preciso determinar qual que é a taxa equivalente. E nós vamos utilizar essa fórmula que eu acabei de mostrar para você para encontrarmos qual que é a taxa equivalente. Nós vamos começar a resolver essa situação problema. Veja. A primeira opção que a atendente deu, ela quer saber, aquela compra do senhor Alberto de R$900, após 2 meses, quanto que vai ser pago? Não vai ser pago os 900, vai ser pago um valor diferente. Porque eu tenho uma taxa de juros de quanto? 42,58% ao ano. Mas eu não quero ao ano, eu quero uma taxa mensal. Então, nós vamos precisar determinar qual é a taxa equivalente. Prestem bastante atenção, porque são alguns cálculos e a gente precisa fazer uma interpretação. A taxa que foi dada no enunciado foi uma taxa de 42,58% ao ano. Por isso que eu estou usando o I como 0,4258. Eu fiz uma divisão por 100, como nós fizemos nas situações anteriores. O que é o P e o que é o A? O P é o valor, é o período da taxa que a gente precisa. Eu preciso de uma taxa mensal. Eu quero uma taxa de 1 mês. Mas qual que é a taxa que eu quero? Qual que é o período da taxa que eu quero? Eu quero a taxa de 1 mês. Mas nós temos um período da taxa de quanto? De 1 ano. E 1 ano são quantos meses? 12. Por isso eu substituo o P por 1 e o valor do A por 12. Então, você pode interpretar o P como sendo o que você quer e o A com o que você tem. O que eu quero e o que eu tenho. Eu quero a taxa mensal, eu quero a taxa de 1 mês. Por isso, eu substituí o P por 1. Só que eu tenho uma taxa anual. E 1 ano corresponde a quantos meses? 12 meses. Por isso, eu dividi 1 por 12. Fiz ali as substituições. Então, fazendo aqui, ó, 1 mais I, 1 mais a taxa, 1 mais 0,4258. Elevado a quanto? A 1 dividido por 12. Como que eu resolvo isso? Primeiro, eu somo o que está dentro do parênteses. Primeiro, 1,4258. E fiz aqui essa divisão. 1 dividido por 12, 0,08333. Eu utilizei 5 casos depois da vírgula, porque nós temos aqui um 0, tá? Poderia ser 4? Poderia. Aqui. Qual que é a operação que eu tenho?
eu tenho uma operação de exponenciação ou de potência, como você quiser chamar. Então, eu tenho 1,4258 elevado, e na calculadora nós vamos utilizar essa tecla, esse símbolo, elevado a quanto? 0,08333. Quando você faz essa operação na calculadora, ela vai dar um valor aproximado de 1,0300. Menos 1, nós temos uma taxa equivalente de 0,0300. Eu vou fazer esse cálculo da taxa na calculadora, tá? Pra gente acompanhar aqui. E aí, a próxima taxa, a gente faz também na calculadora. Então, aqui na Câmara de Documentos, eu tô com a calculadora, vou tirar um pouquinho do zoom para ficar melhor. Isso. Então, vamos lá. Liguei a minha calculadora, eu vou fazer aquele acompanhamento. Então, vai ser 1,4258 elevado a quanto? Eu vou elevar a 1 dividido por 12, tá? Acho que aqui fica mais claro, né? Aqui. Elevado, eu vou colocar entre parênteses 1 dividido por 12. Fecho parênteses. Quanto que deu, ó? 1,03000, ó. Por isso que eu deixei 1,0300, que são aquelas 4 casas decimais que a gente combinou. Menos 1 da fórmula, vezes 100. Quanto que é a taxa equivalente? 3%. E é essa taxa que a gente tem aqui no quadro. 3% ao mês. Essa é a taxa. Tendo a taxa equivalente, a gente vai calcular o montante composto após os 2 meses. Essa é a fórmula do montante composto, que é igual o valor do capital, R$900, que multiplica 1 mais I, a taxa é 0,03, elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque aqui a gente quer saber quanto o senhor Alberto vai pagar após 2 meses. Primeiro, somo o que está dentro do parênteses, 1,03 ao quadrado, 1,0609. Multiplico por 900. Quanto que o senhor Alberto vai pagar após os 60 dias ou os 2 meses? R$ 954,81. A outra opção, ele vai dar uma entrada de 25% do valor. A gente quer saber depois de 2 meses e a taxa de 36,67% ao ano. Primeiro, a gente tem que determinar a taxa equivalente. Aqui você tem os passos. Vamos fazer ali na calculadora, que eu acredito que seja... Se você pode, por exemplo, usar a calculadora na prova, não tem por que a gente fazer aqui na calculadora. Então, aqui na Câmara de Documentos, a gente vai fazer os cálculos. Então, primeiro eu vou somar 1 mais 0, aqui fica melhor? 1 mais 0,3667. 1,3667. Esse valor nós vamos elevar. Olha o circunflexo aqui, a potência. Aqui fica melhor? Isso, então aqui melhorou. Mais claro, né? Ó, elevado a quanto? 1 dividido por 12. Vou colocar entre parênteses. 1 dividido por 12. 1,02637. Mas, professora, você colocou lá 1,0264. Por quê? Porque eu fiz aproximação. Quando o valor ele for maior ou igual a 5, eu aproximo o valor anterior para o maior. Então, por exemplo, aqui, se eu vier na minha calculadora e fixar 4 casas, ó, eu vou fixar 4, olha o valor que aparece, 1,0264. Eu fixei a quantidade de casas, então essa vai ser o valor da minha taxa. Menos 1,
A taxa é 0,0264 e é o valor que nós temos aqui no quadro, ó, 0,0264, 2,64% ao mês. Tendo a taxa, nós vamos determinar qual é o valor após esses 2 meses. Lembrando que foi dada uma entrada de R$ 225. E o valor do capital agora é 675. Substituo o capital por 675, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 2. Por que 2? Porque são 2 meses. Primeiro eu somo 1,0264, elevo ao quadrado, então lá na calculadora nós temos aquele símbolo de elevado, então você vai escrever 1,0264, na verdade você vai digitar elevado ao quadrado. Utilizando 4 casas decimais, 1,0535. Multiplico por 675, o valor que ele vai pagar depois de 2 meses é esse 711,11 mais quem? O valor da entrada. Então, ao final, o senhor Alberto vai pagar R$ 936,11. Então, aí é mais essa opção que ele tem. Lembrando que agora é juro composto e não mais juro simples. Assim, nós resolvemos essa situação. Vamos ver qual vai ser a próxima? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, retornamos aí para mais uma situação problema, nossa última situação problema da aula. Vamos ver quais são as opções? Agora, nós temos 2 parcelas mensais, sob taxa de juro composto de 60,10% ao ano. Observe aqui, eu tenho uma taxa anual, mas a minha parcela é ao mês. A segunda opção, ele vai dar uma entrada de 25% do valor à vista. A gente já sabe que é R$ 225 essa entrada. Vou ter também 2 parcelas sobre uma outra taxa, 52,87% ao ano. Quanto será que o senhor Alberto vai pagar nos prazos extremos de cada uma dessas situações? Bom, o que nós temos nessas 2 opções? Parcelamento. Só que agora eu tenho um parcelamento de juro composto. Essa série de juro composto é análoga à série de juro simples. A situação acontece da mesma maneira. Eu vou fazer parcelamentos. Só que antes, o juro, a capitalização era simples e agora eu tenho capitalização em juro composto. E nós precisamos ver como fazer esse cálculo. Veja lá no quadro. As séries agora são de juros compostos. Então, eu tenho um montante composto. Lembra que nós tínhamos lá no juro simples? Reescrevendo a fórmula, eu tenho que o capital ele vai ser igual a M dividido por 1 mais I elevado a N. Antes, nós tínhamos aqui, ó, juro simples. Mas agora eu tenho um juro composto. Essa é a diferença. Lembrando que cada expressão dessa vai corresponder a uma parcela, uma prestação, que são pequenos montantes. Quando eu tenho cada capital, cada período, cada montante desses, eu vou ter cada um desses montantes gerando pequenos capitais. O que eu posso fazer? Eu posso juntar
eu posso somar todos esses capitais. Quando eu somo o primeiro capital, que é o primeiro montante, o segundo capital, que é o segundo montante, até uma quantidade de parcelas que eu tenho, eu consigo ter o valor do meu capital, que é o quê? O somatório de todas essas parcelas. São 2 parcelas? Somo as 2 parcelas. São 3 parcelas? Eu somo as 3 parcelas. E aí acontece da mesma maneira. O que diferencia? Diferencia o tipo de juro. Antes, nós estávamos falando de uma série de juros simples. Agora, eu estou falando de série de juro composto. E aí, nós precisamos analisar o que é uma taxa, o que é o período, qual que vai ser o período, qual que vai ser a taxa que a gente vai utilizar. Aqui, qual que é a taxa? Nós estamos falando de juro composto, então nós vamos precisar determinar qual é a taxa equivalente em juro composto. Da mesma maneira que a gente fez nessa situação 3, determinando a taxa equivalente. Se eu tenho um período maior ou um período menor e fazer essa análise. Vamos começar a resolver? Veja ali no quadro. A primeira opção que a atendente apresentou para o senhor Alberto, ele vai ter 2 parcelas que são mensais. Eu vou ter juro composto de 60,10% ao ano. Essa taxa de 60,10% ao ano, eu preciso saber qual é a taxa mensal. Quanto será que vai ser? E é isso que nós vamos ter que determinar de início. A taxa dada foi uma taxa de 60,10 ao ano. E eu quero uma taxa mensal. Aqui você tem o cálculo. Eu vou fazer na calculadora para você acompanhar os passos, ok? Então, vamos na Câmara de Documentos para fazer esse cálculo. Qual que foi a... Vou limpar aqui minha calculadora. A taxa é de 60,10. Então, 60,10 eu divido por 100. Então, eu vou ter aqui 0,601. A esse valor, eu vou somar o 1, eu estou acompanhando de acordo com aquela fórmula. Esse valor, 1,601, eu vou elevar a 1 dividido por 12. Por que 1 dividido por 12? Porque nós tínhamos a taxa anual e nós queremos a taxa mensal. E um ano tem 12 meses, por isso 1 dividido por 12, que vai ser igual 1,03999. Professora, você usou 1,04. Por quê? Porque lembra que eu falei das aproximações? Se nós fixarmos 4 casas decimais, ó qual é a aproximação? 0,4. Por quê? Porque quando eu tenho valores acima de 5, eu aproximo a casa anterior para o maior. Menos 1, 0,04. E é essa taxa que nós vamos utilizar aqui, ó. 0,04, ok? Tendo a taxa, a gente consegue determinar o valor da parcela. Qual que era o valor do capital? 900. M é o valor da parcela, que divide 1 mais I. Quanto que é o valor do I? 0,04. Elevado, observe que agora nós temos um expoente a 1. Por que a 1? É a primeira parcela, é o primeiro mês. Somo 1 mais 0,04. 1,04 elevado a 1. Mais M dividido 1 mais 0,04 elevado ao quadrado. 1,04 ao quadrado. Observe que eu fiz da mesma forma que lá no juros simples. Eu coloquei o M em evidência. Fazendo a divisão de 1 dividido por 1,04 elevado a 1, 0,9615, mais 1 dividido por 1,04 ao quadrado, 0,9246. Utilizei 4 casas decimais. Faço a soma, que vai corresponder a 1,8861,
e divido 900 por esse valor. A parcela vai ser de R$ 477,18. Essa é a primeira opção. A segunda tem uma entrada de quanto? De 25% do valor à vista, que é aqueles R$ 225 que ele deu de entrada. Taxa equivalente. A taxa dada foi uma taxa de 52,87%. Divido por 100, faço a soma, 1,5287. Faço lá na calculadora, utilizando a tecla do expoente, vou ter como resultado 1,0360, subtraio do 1, a taxa equivalente é 0,0360. Vou fazer o cálculo da prestação. Qual é o valor do capital? 900 menos a entrada. Parcela é o que a gente quer, 1 mais I. Qual que é o valor do I? 0,0360. Elevado a 1, que é a primeira parcela, mais M, que é o valor que a gente precisa, 1 mais 0,0360 elevado ao quadrado, que é o valor da segunda parcela. Coloquei o M em evidência e vou fazer a divisão de 1 por 1,0360. O valor é 0,9653. E 1 dividido por 1,0360 ao quadrado. Por que você não falou elevado a 1? Porque qualquer número elevado a 1 é o próprio número, por isso que eu não falei elevado a 1. Diferente de qualquer número elevado ao quadrado, vai ser aí essa potência que nós precisamos determinar. 1 dividido por 1,0360 ao quadrado é 0,9317. Faço essa soma, que vai corresponder a 1,897. E aí você divide 675 por 1,897. Que o valor da parcela é R$ 355,82. São duas parcelas mais a entrada de R$ 225. E assim, então, a gente termina a resolução dessas 4 situações problemas e o próximo passo é apresentar uma nova situação para você. Veja. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, qual que é a outra situação que eu apresento para você? É uma taxa equivalente, diferente da que nós vimos até agora, com um período diferente. Veja comigo no quadro. Supondo que em 2015 a rentabilidade das cadernetas de poupança foi de 31,66% ao ano, é correto afirmar que a taxa equivalente trimestral foi de quanto? Vamos analisar. Um ano tem 12 meses. 12 meses. Só que eu não quero um ano e 12 meses. Eu quero uma taxa trimestral. Um ano tem quantos trimestres? Se eu tenho 12 meses, um ano vai ter 4 trimestres. Então, é com essa relação que a gente vai trabalhar para determinar o valor da taxa equivalente trimestral. A taxa é quanto? 0,3166. Então, eu tenho aqui essa relação. Por que 1 dividido por 4? O P é a taxa que a gente quer. Nós queremos a taxa de um mês.
dividido pela taxa, pelo período da taxa que nós temos. Nós temos a taxa de 12 meses, e 12 meses correspondem a 4 trimestres. Por isso que eu dividi por 4, elevado a menos 1. Vamos seguir o restante dos passos na calculadora, aqui na Câmara de Documentos. Então, nós temos aqui 1,3166 elevado a quanto? 1 dividido por 4. Ó, coloquei todos aqueles valores na calculadora. Quanto que vai dar? 1,0712. Por quê? A minha calculadora, ela tá fixada. O que que é isso? Eu fixei 4 casas decimais. Vou tirar os valores. Vou desfixar, na verdade. Então, eu vou fazer novamente. 1,3166 elevado a 1 dividido por 4. 1,0718 menos 1 da fórmula vezes 100. 7,11. Poderia ser 7,12? Poderia, porque o próximo valor que nós temos é 8. E quando o valor for acima de 5, nós podemos aproximar. Se eu tenho 11, eu poderia escrever para diminuir a quantidade de casas decimais para 7,12. E aqui no quadro nós temos a resposta. Qual que é? 7,118% ao trimestre. Eu fiz na calculadora para você ver que essa é uma opção que nós temos e você pode utilizar no decorrer das aulas, como também você poderá utilizar no momento da nossa avaliação. Agora eu vou parar o momento, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você manda e na sequência eu retorno respondendo.
Bom, estamos aí finalizando a nossa aula. Alguns questionamentos. Com relação à calculadora HP, nós vamos utilizá-la na terceira e na quarta teleaula, quando eu for falar de financiamentos, de valor futuro. Na verdade, eu não vou mostrar todos os passos, todos os cálculos que podem ser feitos. Nós vamos focar na nossa disciplina. Então, por isso, eu optei por deixar na terceira e na quarta teleaula. Vocês podem utilizar a calculadora científica, ficam tranquilos. Quantas casas decimais? 4 casas decimais é a quantidade de casas que nós vamos aí utilizar. Juro simples ou juro composto? Qual que é o melhor? Depende da situação. Depende se eu estiver aplicando, depende se eu estiver pagando os juros. Então, vai depender do contexto e da situação que você tem, ok? Finalizamos, então, a nossa primeira teleaula. Até a próxima semana, na segunda teleaula de Matemática Financeira.